Ucrânia e Polônia acabam de assinar um acordo de segurança bilateral que muda muita coisa no campo de batalha. A partir de agora, é a Polônia que fará o treinamento dos militares ucranianos para a linha de frente. Mas, sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante desse acordo é que a Polônia poderá utilizar os seus armamentos para interceptar mísseis russos que estejam voando dentro do território ucraniano. É mais um passo da OTAN em direção à Rússia. E nesse episódio ainda daremos repercussão ao encontro entre Narendra Modi e Vladimir Putin, simplesmente a maior democracia do mundo, a Índia, e uma das principais ditaduras desse planeta, a Rússia. Ambos estão juntos, deixando o Ocidente completamente preocupado e a Ucrânia decepcionada. Mas se você quer entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. E a Ucrânia de Zelensky continua buscando apoio internacional e dessa vez foi a Polônia que assinou um acordo bilateral de segurança com validade de 10 anos que pode mudar muita coisa no campo de batalha. E por que a Polônia está fazendo isso? Sem dúvida nenhuma, porque a Polônia é o país mais interessado na proteção da Ucrânia, porque ela seria, com certeza, a próxima bola da vez se Vladimir Putin conseguisse vencer a Ucrânia nos seus planos de 2 anos atrás, que a ideia era fazer uma dominação rápida e completa do território, fazendo ali um estado vassalo, um estado fantoche. A Ucrânia, aliás, a Polônia, que tem muita experiência em ser dominada. Foi dominada na época da Segunda Guerra Mundial, lá pelo homem do bigodinho ridículo, inclusive foi na Polônia que deu início à Segunda Guerra Mundial, com um acordo entre o bigodinho ridículo e o Stalin da União Soviética, onde a Polônia foi dividida. E após esse conflito, você acaba tendo ali a Polônia como uma área de influência, como um estado fantoche da antiga União Soviética. Então, hoje, dentro da OTAN, na parte da Europa, a Polônia é o país que mais investe na sua defesa, porque sabe como é ser dominado por outra nação. Ela aprendeu a lição e não quer mais passar por isso. Então, agora, ela vai ajudar a Ucrânia a poder se defender e, como eu tenho dito aqui, a ser uma espécie de estado tampão. Para você entender tudo, se liga na primeira reportagem que eu separei para você no dia de hoje, que diz assim na sua manchete: Ucrânia e Polônia assinaram um acordo de segurança para ajudar a interceptar mísseis e drones russos. Ou seja, o que está havendo aqui é o seguinte: é a Ucrânia colocando para o mundo, em especial para a OTAN, uma situação muito específica. Presta atenção, vamos fazer aqui uma comparação. Quando você tem o Estado de Israel sendo atacado por vários lados, por mísseis, foguetes que têm sido lançados aí de diferentes lugares do Oriente Médio, os países da OTAN, especificamente aqui os Estados Unidos, têm protegido Israel, colocando ali seus porta-aviões, os seus navios ali no mar Mediterrâneo e interceptando drones e mísseis. Por que não fazer isso também com a Ucrânia? A Ucrânia que já recebe muito armamento do Ocidente, da OTAN, mas quer também que esses países vizinhos à Ucrânia, que são membros da OTAN e que têm essa capacidade de interceptação desses artefatos voadores, digamos assim, sejam mísseis, drones, até mesmo aeronaves, quem sabe, por que não proteger o espaço aéreo ucraniano? E é exatamente sobre isso que diz esse acordo militar entre os dois países, além de outros pontos que você vai ver nas letrinhas pequenas, fica ligado aí. Em 8 de julho, autoridades ucranianas e polonesas assinaram um acordo bilateral de segurança em Varsóvia, capital da Polônia. Interessante que Varsóvia é justamente o local onde foi assinado o famoso Pacto de Varsóvia, que era justamente uma espécie de OTAN, só que dos antigos países socialistas no período da Guerra Fria. Só um ponto aqui interessante, uma curiosidade. Seguindo, entre as principais disposições do documento está a obrigação da Polônia de fornecer vários pacotes de ajuda militar até o final do ano e continuar esse suporte durante 10 anos do acordo. Varsóvia considerará fornecer à Ucrânia pelo menos um esquadrão de MiG-29, um avião de caça muito poderoso, pelo menos aí
14 caças seriam disponibilizados. Lembrando que a Ucrânia está muito perto de receber aí vários F-16 de países da OTAN, F-16 que são usados, mas ainda são totalmente operacionais. Esses F-16 estão num processo de serem substituídos nas forças armadas, nas forças aéreas desses países da OTAN, pelo avião F-35, que é furtivo, decolagem, pouso vertical, enfim, tem um monte de coisa aí, mas esse F-16 vai ser muito, muito útil para a Ucrânia, uma vez que ela teve a sua força aérea praticamente destruída desde o início do conflito. E além disso, a Polônia está aí prometendo MiG-29, que é um avião soviético, nesse caso um avião russo, né? E é muito, muito bom. Mas sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante desse documento vem agora, presta atenção aí, ó. O documento permite a interceptação de mísseis e drones no espaço aéreo de nosso país, ou seja, da Ucrânia, lançados na direção da Polônia, observou o gabinete do presidente Zelensky, que estava justamente lá em Varsóvia fazendo a assinatura desse acordo. E além disso, além desse ponto extremamente relevante, tem uma outra questão, que é o treinamento militar, porque nesse momento a Ucrânia não pode se dedicar a treinar os seus soldados, principalmente aqueles que são voluntários. Então a Polônia vai fazer esse trabalho para os ucranianos, treinar os militares para a linha de frente. Se liga aí, último parágrafo. Além disso, o documento bilateral prevê a criação de uma legião ucraniana, olha isso, cujo pessoal será treinado pela Polônia. Refugiados ucranianos da Polônia e de outros países podem se juntar à legião, ou seja, todos aqueles voluntários, todos aqueles que querem combater, que nesse momento não estão dentro do território ucraniano, ou seja, não estão naquela espécie de serviço militar obrigatório, poderão se voluntariar e fazer esse treinamento na Polônia para poder ajudar e lutar nos campos de batalha da Ucrânia. Ou seja, é uma ajuda muito, mas muito considerável que a Polônia está dando. Lembrando, mais uma vez, que a Polônia é um dos países da OTAN que mais investem na sua defesa, ou seja, tem uma força armada muito relevante. Acredito hoje que a Polônia tem uma das maiores forças armadas dos países da OTAN dentro do território europeu. Claro que eu estou tirando aqui os Estados Unidos, que é infinitamente maior, mais poderoso do que a própria Polônia. Mas se comparar o poder da Polônia hoje com os outros países da OTAN dentro da Europa, a Polônia está muito bem, porque ela já passou por várias dominações, entende o que isso significa e não quer que essa história volte a se repetir. É aquilo que eu sempre digo. Um país que está preparado para o conflito, preparado para a guerra, vai ter a paz. Agora, aquele que não está, aquele que acha que o mundo é um lugar de paz, bom, esse fatalmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter problemas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse acordo bilateral? Você acha que a Polônia está certa? Não tenha dúvida que o Vladimir Putin deve estar assim, tirando os poucos cabelos que tem, porque a situação da Rússia não é nada boa. Mas não é mesmo. A economia russa tem sofrido demais com esse conflito que o Vladimir Putin achou que seria completamente rápido. Tanto é que ele nem chama de guerra ainda, é operação militar especial. Mas aí eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse acordo bilateral assinado entre Polônia e Ucrânia? Coloca aqui nos comentários que você sabe. Seu comentário é importante demais e eu leio todos. Agora mudando de assunto, porém nem tanto, ainda vamos falar da Rússia, justamente a Rússia que tem enfrentado tantos problemas econômicos devido a esse conflito que ela começou há 2 anos e achou que seria rapidamente resolvido, conflito esse que promete durar ainda muitos anos, e isso vai levar a economia da Rússia para o buraco. É neste sentido que Vladimir Putin, aí a gente tem que combinar aqui, o cara sabe mexer as peças do xadrez da geopolítica, está também procurando acordos e aproximações justamente com aqueles países que ou são completamente afastados do Ocidente ou porque já são muito sancionados, é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte, é o caso do Irã, ou potências regionais, caso principalmente da China, mas agora foi a vez da Índia buscar aproximação. A Índia, que é uma democracia, é a maior democracia do mundo, um país com 1,4 bilhão de pessoas, não existe nenhuma democracia no mundo desse tamanho, é o país mais populoso do planeta, mas que sempre se manteve neutro e que até agora não condenou a invasão russa ao território ucraniano. E por que não? Porque Índia e
Rússia têm uma ligação histórica, uma ligação militar, uma ligação econômica. E o que a Índia tem percebido? E aqui que fique claro, e eu sempre digo isso, na geopolítica internacional não tem país bonzinho. É todo mundo pensando no que é melhor para si, são seus interesses. A Índia tem percebido uma grande aproximação entre a Rússia e a China é justamente o grande rival da Índia na região da Ásia. Então, para não permitir que a Rússia se torne basicamente um puxadinho da própria China, porque hoje é o que está acontecendo, a Rússia hoje depende da China, então a Índia fala, opa, Rússia, tô aqui, olha só, lembra que nós temos uma parceria histórica, lembra que você vende muita coisa para mim, inclusive agora você vende aí muito petróleo, vende gás natural, vende os seus armamentos e com isso você consegue justamente os dólares, ou seja, uma parceria estratégica está se formando entre Índia e Rússia. E esses dois países também são membros dos BRICS. É bom lembrar disso, mas se liga aí que eu trouxe para você mais uma reportagem para a gente explicar tudo e ficar tudo bem esclarecido. CNN Brasil diz assim na sua manchete: grande decepção, Zelensky critica a reunião de Modi com Putin após ataque russo atingir Ucrânia. É o seguinte, o vídeo de ontem eu falei exatamente desse ponto e o vídeo caiu, né? O YouTube foi lá e cortou o alcance, monetização. Então você já sabe que infelizmente boa parte aqui das palavras, das frases acabam sendo censuradas. Eu tiro aí o som para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas. E por isso eu preciso muito do seu engajamento, da sua ajuda, porque produzir vídeo aqui para o YouTube é complicado, viu? Atender as exigências da plataforma que quase sempre viram as costas para a gente é complicado. Então eu peço aí para que você deixe seu like, seu comentário, curta, compartilhe os vídeos, porque isso é muito importante. Vamos lá, letrinhas pequenas para você entender exatamente do que se trata. Abre aspas para o presidente ucraniano. É uma grande decepção e um golpe devastador para os esforços de paz ver o líder da maior democracia do mundo abraçar o caso mais do mundo em Moscou em um dia assim. Exatamente o dia onde houve o ataque russo lá no ucraniano. Disse aí o Zelensky na sua conta do X. E é exatamente isso, é uma contradição, né? Como assim uma democracia como a Índia está aí se juntando com a ditadura de Vladimir Putin? É como eu falo, na geopolítica não tem essa história de bonzinho não, tá? É todo mundo puxando a brasa para sua sardinha, são seus interesses que valem. Seguindo, Putin deve sediar conversas oficiais com Narendra Modi no Kremlin. A viagem é um sinal que a sede do governo indiano, Nova Delhi, e a sede do governo russo, Moscou, permanecem próximas, apesar da crescente dependência da Rússia em relação à China. E é amplamente vista como o mais recente golpe nos esforços dos líderes ocidentais para deixar Putin de lado. Esse era o plano dos Estados Unidos e da OTAN e da Europa, deixar o Putin isolado, transformar a Rússia no país mais sancionado do mundo. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender para a Rússia. Mas o Vladimir Putin, o cara sabe o que está fazendo, deu um nó em todo mundo, se aproximou de um grupo de países que estavam ali meio escondidos, né? A Coreia do Norte, o Irã, se aproximou da China, agora da Índia, ou seja, na prática, meu amigo, o Putin continua respirando, mesmo que por aparelhos, é verdade, ou seja, a Rússia continua recebendo os investimentos e os dólares que tanto precisa. É claro que não é como se fosse uma economia sem o conflito, mas o Putin conseguiu uma alternativa e isso é uma questão fundamental. Para finalizar, olha só a preocupação aí da Ucrânia e do Ocidente. A Índia tem laços de longa data com Moscou e continua fortemente dependente do Kremlin para os seus equipamentos militares. A Índia, que mantém sempre um papel de neutralidade, compra de todo mundo, tem um armamento bastante diversificado. Gente, a Índia é uma potência nuclear, desenvolveu bomba atômica para lutar contra o pobre Paquistão e tem aí, sem dúvida nenhuma, uma força armada bastante moderna com armas de diferentes países. Isso é muito importante, mas o principal parceiro é sim a Rússia. Ela aumentou as compras de petróleo bruto russo com desconto. E por que o Vladimir Putin está fazendo liquidação das suas commodities? Simples, olha só, dando à nação de Putin uma grande salvação financeira enquanto enfrenta o isolamento do Ocidente. É como eu disse, né? Simplesmente a Rússia foi basicamente sancionada, não pode mais vender o seu gás natural para a Europa, não pode mais vender praticamente nada e também não pode comprar
comprar, tá? A Rússia tem enfrentado problemas, por exemplo, de comprar componentes para suas armas que eram fabricados no Ocidente. E ela tem tentado justamente com esses países, principalmente a China e agora a Índia e o Irã também, é verdade, né, conseguir aí esses componentes. Porque com a Coreia do Norte, meu amigo, o que eles conseguem é basicamente munição. Porque a Coreia do Norte tem um parque industrial meio fraco, né? Meio não, né? Muito fraco. Basicamente o que eles produzem são tecnologias bem ultrapassadas, bem antigas, inclusive as armas nucleares da Coreia do Norte, que são importantes. A Coreia do Norte tem isso, tem os mísseis, mas a parceria com a Coreia do Norte envolve justamente transferência de tecnologia. Ou seja, é meio que a Rússia ensinando o menino do foguete, Kim Jong-un, o Pokémon coreano, a fazer foguetinho para jogar em outros lugares. E aí, agora é a sua vez de dizer aqui embaixo o que você pensa. De um lado, você tem a Ucrânia se aproximando da Polônia e do outro, você tem a Rússia se aproximando da Índia. O que você pensa? Como é que você está enxergando aí esse tabuleiro da geopolítica internacional? Coloca aqui nos comentários, porque a sua opinião é extremamente importante aqui para o canal. É o seguinte, chegou até aqui, gosta do meu canal, do meu trabalho, vou pedir mais uma vez a sua ajuda. Galera, 6 horas da manhã, na hora que você acorda, tá tomando seu café, tá indo para o seu trabalho, notícias fresquinhas da geopolítica internacional e nacional, para você ficar por dentro de tudo. Então vai lá, se inscreve aqui no canal, só clicar aqui ó, na logo do canal, badala o sino das notificações, deixa seu comentário, compartilha o vídeo para que a gente chegue o mais rápido possível aos 100 mil inscritos. Tamo junto? Beijo top, fica com Deus. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Fui!